verdadeira que infelizmente não escutamos nos dias de hoje e são as verdadeiras palavras de Cristo. O que ele está dizendo aqui é que hoje sustentamos os falsos templos e esquecemos dos verdadeiros templos. Muitas vezes, nas portas dessas igrejas, dessas denominações religiosas, temos ali vários mendigos passando frio, fome e sede. E é nesse momento em que ele chegará, naquele grande dia, para as pessoas que sustentaram os falsos templos e dirá: apartai-vos de mim, malditos, que não vos conheço, pois tive frio, fome e sede, não me destes de comer, não me destes de beber, e não me cobristes. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão não me visitastes. Que aqueles que estão sendo manipulados pelos líderes religiosos não imaginam, não têm ideia disso. E isso tem se demonstrado um desastre nesse país. Vamos julgar os frutos. Nós observamos a palhaçada que foi pastor, profeta, anunciando a vitória de candidato a vereador que seria eleito e teve derrota nas urnas e a profecia foi pro brejo. Aí você vê a liderança mais influente evangélica no Brasil, Malafaia, associado a pessoas que foram julgadas pelo Lava Jato e condenadas. Aí você vê o empresário e pastor Edir Macedo, com o novo representante político, agora prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e mais uma vez a política e a religião são uma só coisa. Vamos julgar o histórico desse tipo de união. O que tem acontecido quando as igrejas detêm poder político nas suas mãos? Veja a história da Europa na Idade Média. Veja o que acontece nos países fundamentalistas islâmicos. Veja o que tem acontecido com todos os movimentos radicais que detêm um líder que é político e religioso juntos. Sim, queridos, a história está sendo escrita no Brasil com o fortalecimento da política evangélica. Será que as escrituras aprovam isso? Será que pastor pode ser político? Quando nós olhamos para os ensinamentos do Evangelho, claramente o Messias fazia uma distinção entre o reino dos homens e o reino dos céus. Sempre houve separação e sempre foi ensinado que seus discípulos se abstivessem da união com a política secular. Fosse ela a política romana, fosse ela a política, até mesmo a política que Israel como povo queria implementar com uma monarquia, nunca foi aprovada pelo Criador. Agora nós vemos aí a situação da igreja evangélica no Brasil com líderes maçons, políticos, ricos, gananciosos e com todo o respaldo nas mãos para enganar cada vez mais aqueles que são ignorantes no conhecimento das Escrituras. É bom refletir, porque todo o aprendizado é válido, não só para o presente momento, como para o futuro. Pese os frutos desses líderes religiosos. Avalie se realmente isso é do Criador ou se é de homens. Avalie se realmente essa postura deles vai ser mais benéfica ou maléfica. Bom, aqui nós deixamos a nossa reflexão e você vai tirar suas próprias conclusões. É notório e conhecido de todos que a própria revista Forbes já fez uma avaliação do patrimônio de alguns pastores aqui do Brasil, principalmente esses líderes religiosos do protestantismo, porque são os mais ricos mesmo, né? Falando de pessoas, indivíduos, né? Sem ainda entrar no mérito das denominações ou religiões. Então tem aí Edir Macedo no primeiro lugar do ranking
com um patrimônio de quase 2 bilhões de reais. Ele até reclamou da Forbes porque disse que ele não é o pastor mais rico do Brasil, ele é o mais rico do mundo. Então, é uma situação constrangedora. É uma vergonha eu ter que mostrar isso aqui, mas como é uma fonte que tem credibilidade no sistema aí, então nós estamos apontando. Valdemiro Santiago, 440 milhões de reais. Em segundo lugar, que é o dono da igreja mundial, né? Silas Malafaia vem em terceiro, com 300 milhões de reais, que é o dono da Igreja Vitória em Cristo, né? Movimento das Assembleias de Deus. E R.R. Soares, que é o dono da Igreja Internacional, né? E com 250 milhões de reais. Estevam Hernandes, que é o dono da igreja... qual é mesmo a igreja, irmãos? Me ajuda aí, que é tanta igreja que a gente até esquece. Eu acho que é... Renascer, obrigado. 130 milhões de reais. Bom, para quem não acredita que hoje estão realmente fazendo mercantilismo com a fé, com o evangelho, com as palavras do Salvador, seja lá como eles queiram intitular, nós temos aqui uma lista que eu não vou nem citar nomes aqui, eu vou apenas demonstrar a barbaridade, o cúmulo que nós chegamos de shows sendo cobrados até 250 mil reais por apresentação. É a taxa mais alta que eu encontrei aqui na lista. Sendo que, imagina se uma banda dessa faz 4 shows por mês, tem R$1 milhão por mês. Né? E aí você tem valores variados de 40 mil, 30 mil, 50 mil, 60 mil reais, né? E vai até os menores valores aí que se possa imaginar. Queridos, nós como servos do Eterno temos que chamar o pecado pelo nome. E o que estão fazendo aqui é um absurdo. E hoje em dia até as celebridades, até o mercado do show business entende que a área gospel é um ramo altamente lucrativo. Existem três coisas que corrompem qualquer ser humano. Mas, irmão, você está exagerando? Tem pessoas, não, que corrompem qualquer ser humano. Vamos lá. Primeiro, poder. Ok? Poder, seja ele político, seja ele militar, seja, né, poder, armas e dinheiro. Michel Temer e a maçonaria. Aqui está uma denúncia de um deputado que fala na tribuna da Câmara sobre a ligação do atual presidente Michel Temer com a maçonaria. E para aqueles que não acreditam, que ficam com piada, que ficam com ceticismo, é bom levar em conta alguém que fala isso num ambiente político, um ambiente público político. E aí você vê a declaração desse deputado. Preste atenção. Presidente, faltam 1 mês e 13 dias para o término do ano. 44 dias exatos. Eu queria pedir ao povo brasileiro, homens e mulheres da nossa nação, que possamos orar pela nossa nação. Orar pela glória de Deus seja derramada em nossa nação. E eu peço também que ore pela minha vida. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que eu peço aqui agora. E eu quero falar algo aqui de Deus. Quero abrir a palavra do Senhor, lembrando a todos que não estou aqui pregando religião. A única religião que Deus considera como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se corromper com esse mundo.
Não estou falando de religião nenhuma, estou falando de Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Que a verdadeira religião é prática, ela se baseia em socorrer os necessitados, ajudar o próximo, né? É uma coisa que até diverge da religião evangélica hoje, que é mais voltada para templos, impérios, estrelas, né? E pouco se ajuda o próximo. Então, o irmão evangélico ele está no caminho certo, ele está com a teoria certa. Mateus, capítulo número 21, versículo de número 22, diz assim: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E eu tenho um pedido a Deus, que seja derramado sobre a nossa nação a glória do Senhor, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer ao presidente Michel Temer: presidente Michel Temer, assim manda dizer o Senhor para ti. Preste atenção no que está sendo dito aqui agora. Abandone a maçonaria, abandone o satanismo e vem correndo para Deus. Vem correndo para Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e vem correndo para Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: não me agrada a morte de ninguém, diz o soberano Senhor. Arrependa-se e viva. Dizer também para algumas lideranças do mundo espiritual, religioso do nosso país: Deus e religião não combina. Deus e religião não combina. Assim como Deus e maçonaria não combina. Deus e satanismo não combinam. Arrependam-se e vivam. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Juntos somos fortes, nem um passo daremos atrás, e Deus está no controle. Glória a Deus. Obrigado, presidente. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, é isso aí. O problema é que o sistema todo, meu irmão, é o cabo Daciolo. O problema todo, irmão, é que o sistema todo já está contaminado desde o surgimento, desde a sua fundação. Não é só os líderes de hoje que são maçons, não, das igrejas evangélicas, as lideranças políticas desse país, a começar pelo presidente, que são maçons, não. Esses caras colocaram a mão deles em tudo, desde a fundar religiões, as igrejas evangélicas, até estabelecer as repúblicas. Eles colocaram o dedo deles em tudo. E nós sabemos que eles adoram Satã, Lúcifer. O que acontece, meu querido irmão, eu falo para ele e para todos os nossos ouvintes: você tem que sair de todo esse sistema, não tem outro jeito. E se apegar somente às escrituras, ao Criador diretamente, em nome do Filho, acabou, não tem mais escape. Não há como consertar mais esse sistema. É um pedido aí desse irmão, né? Ele fez uma declaração muito eloquente aí, mas não tem jeito, meu irmão. Não tem como reformar esse sistema. Aí mais do que comprovado, aquilo que nós já vimos falando. Esse rapaz, se eu não me engano, é um líder evangélico, né? Lá na Câmara. Ele é evangélico, ele já denunciou a Rede Globo em outras instâncias. E aí confirma mais uma testemunha. Para você que é irredutível em aceitar a verdade e fica nos xingando, né? E maldizendo esse trabalho, tá aí, mais uma testemunha. Para comprovar que esse sistema que você está é diabólico. Esse sistema evangélico, todo ele, tem a mão do capeta lá. Você tem que sair disso. Se congregar em casa, louvar o Criador, ajudar os necessitados. Não tem como reformar esse sistema. O mundo jaz no maligno. Deixe seu like, curta o vídeo, compartilhe. Até um próximo. Já está repercutindo entre os maçons do Brasil o discurso do cabo Daciolo lá na Câmara dos Deputados Estaduais de Brasília. E só para você se lembrar o que foi que causou tanta repercussão que o cabo Daciolo falou lá em Brasília. Presta atenção. Dizer ao presidente Michel Temer: presidente Michel Temer, assim manda dizer o Senhor para ti.
Preste atenção no que está sendo dito aqui agora. Abandone a maçonaria, abandone o satanismo e vem correndo para Deus. Vem correndo para Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e vem correndo para Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: não me agrada a morte de ninguém, diz o soberano Senhor. Arrependa-se e viva. Dizer também para algumas lideranças do mundo espiritual, religioso do nosso país: Deus e religião não combinam. Deus e religião não combinam. Assim como Deus e maçonaria não combinam. Deus e satanismo não combinam. Arrependam-se e vivam. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Juntos somos fortes. Nem um passo daremos atrás. E Deus está no controle. Glória a Deus. Obrigado, presidente. Glória a Deus. Ninguém precisa ingressar em ocultismo para saber que os princípios do Messias, eles não estão ligados a engano, a infiltração, a simbolismos, a ocultismo, a nada que sociedades secretas preconizam. Eles continuam a título de informação para mitigar um pouco as trevas desse energúmeno. O saudoso Paul Harris, fundador do Rotary Club International, ou Internacional, é um exemplo de maçom. E todos que têm filhos e netos sabem da campanha patrocinada pelo Rotary para erradicar a poliomielite da face da Terra. É verdade. Eles promoveram muitas vacinas e também muitas outras que estão exterminando a população, né? H1N1, HPV, o Zika vírus, quer dizer, é uma série de coisas que promovem uma agenda mais de mortandade do que de cura e salvação da humanidade. Tá? Verdade seja dita. Aí diz: imaginamos que provavelmente a revolta desse mal amado deve-se à sua vontade de pertencer à nossa sublime ordem e nunca ter sido convidado, por não atender os requisitos de um homem livre e de bons costumes. Bom, eles chamam o Cabo Daciolo de mal amado e de ser um invejoso, né, por querer entrar na ordem e nunca ter sido convidado. Na verdade, é uma tristeza ser convidado e entrar numa ordem secreta, porque isso representa uma traição, um desligamento total com o Deus de Israel, com as Escrituras Sagradas, com o próprio Salvador do mundo. E é uma traição à fé, porque quem entra na ordem secreta admite que está saindo das trevas para a luz, a iluminação, Illuminati, uma perspectiva diabólica do conhecimento do bem e do mal que se considera ser superior a todos. E aí eles zombam de todos aqueles que estão fora das ordens secretas. Eles chamam de profanos, como coloca aí, pecador. E você vê a inversão de valores, essa confusão que é feita nesses antros ocultistas. Aí, terminando o último parágrafo, diz: um derradeiro conselho ao senhor Cabo Daciolo, eu acho que aqui vem a ameaça: não tentes jogar teus inocentes eleitores contra a maçonaria, pois não vais lograr êxito. Está mais fácil seguires o caminho de Bangu. O Bangu que eu conheço é o presídio lá do São Paulo, né? Bangu 1, Bangu 2, eu acho que deve ser. Que adentrares no reino do céu. E não ofendas teus pares, sejam pastores, militares ou políticos que enobrecem os quadros da maçonaria. Veja isso, no mundo todo. Quer dizer, a carta ela não diz que o Daciolo mentiu sobre o Temer e os pastores serem maçons. A carta diz que ele está, na verdade, ofendendo os pastores maçons. Ou o próprio Michel Temer maçom. Quer dizer, confirmado aquilo que tem sido dito, que essas religiões foram fundadas por maçons. Você tem que sair de lá correndo. O objetivo é o Deus Mamon, é dinheiro, é a nova ordem mundial. Então se prepare, querido. Ele diz que enobrecem os quadros da maçonaria no mundo todo. Foi na Índia, num templo hindu, e estava lá adorando lá uma imagem. Começa por aí, já começa por aí. Aqui escrito na palavra, começa por aí. Povo, a queda. Estão sendo guias cegos, levando o povo a cair. Você tem um intermediador entre você e Deus.
E esse não é o Cabo Daciolo, não é Silas Malafaia, não é Edir Macedo, não é Manuel Ferreira, não é Abner, não é R.R. Soares, não é Marco Feliciano. Esse chama-se Jesus Cristo. Não tem conhecimento nenhum da palavra. Não tem conhecimento. E se não bastasse, está cercado de falsos profetas. Maçonaria, meu irmãozão. Maçonaria. Daciolo, tu tem alguma coisa contra a maçonaria? Meu irmãozão, quem quiser ser maçom, que seja maçom. Mas eu quero dizer que o início, grau 1, grau 2, grau 3, você não sabe o que é a cúpula, meu irmão. A cúpula está adorando é bode, meu irmãozão. Adorando a bode. E não tem nada oculto aos olhos do Senhor. Nada. Deus não está em nada oculto. Não tem nada escondido para Deus. Deus revela todas as coisas. Então, se tiver uma coisa em 4 paredes, fechadinha, falando baixinho, meu irmãozão, tem alguma coisa errada. Abre aí e fala, confessa então, já que é tão normal, manda os pastores que são maçons aí declararem que eles são maçons, se declarem maçons, para de ficar enganando o povo. E também, então vamos rapidamente aí para a resposta de Silas Malafaia ao Cabo Daciolo, veja aí. Malafaia, você viu o que é que o candidato aí falou de você? Esse que eu te digo... Malafaia e Marcos Feliciano. Agora eu posso citar o nome dele, porque acabou a campanha eleitoral. Falei, meu irmão, ele não tomou gadernal. Ele não tomou remédio, tá falando bobagem. O caso dele é psiquiatra, não só vai responder a maluco, rapaz. Eu tenho pra ficar respondendo a maluco? Eu recebi uns 20 vídeos. O que é isso aí? O que você... Rapaz! Aí eu botei no meu Twitter. Para bom entendedor, um pingo é letra. Não responda maluco. Então vocês veem que quando se trata aí de uma acusação, de uma denúncia, já passa para a loucura, né? Um pastor pentecostal dizendo, remedando, imitando o Cabo Daciolo, como se ele fosse um louco, né? Pois Silas Malafaia é um pastor pentecostal. E Cabo Daciolo tem os trejeitos pentecostais também. Esse jeito de falar em línguas, essas coisas, são tudo práticas da onde saem do mesmo local. Das práticas pentecostais, onde Silas Malafaia está junto com ele. Então, agora, como é uma denúncia, Silas Malafaia já tira isso como uma zombaria e pergunta se ele não tomou seu gardenal. Tirou como loucura, já não é mais o Espírito de Deus. E aí ele nega totalmente, na sequência ele abre a Bíblia e vai ler um trecho das Escrituras para mostrar que a palavra de Deus está dando um amparo para ele. Veja aí. Olha Neemias. Isso aqui é Neemias. Isso aqui é Neemias, meu irmão. Olha como é que é Neemias. Versículo 8. Porém eu enviei a dizer-lhe, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração inventas. Mandou recado para os caras, não vou perder tempo com vocês não. E aí é que a gente já começa. Toda essa parte de usar as Escrituras, usar a Bíblia para enganar as pessoas, para usar o nome de Deus ali, para poder dar amparo nas coisas que ele está falando. No caso, chamou o Daciolo de louco usando um texto de Neemias. Isso daí é uma prática ensinada por um dos maiores maçons que existiram na humanidade, que é chamado de Albert Pike. Caso você não conheça, procure mais sobre ele. Ele diz a seguinte coisa, que usar a religião para ganhar dinheiro e também conseguir aí o controle de massas de pessoas é uma das coisas mais importantes. Porém, eles enxergam isso como um comércio, eles enxergam isso como uma forma de manipular pessoas e fazer dinheiro. Mas a verdadeira religião de Silas Malafaia e de outros pastores, inclusive, e também dos próprios maçons, é a própria religiosidade maçônica, onde eles têm ali o Gadu, o grande arquiteto do universo, onde eles idolatram lá dentro Jabulon, ou então o deus do abismo, que é chamado de Abaddon. Todos esses nomes eles conhecem ao estar dentro da maçonaria e subindo de graus dentro da maçonaria. E como é que a gente pode provar que Silas Malafaia está envolvido com todas essas coisas? Ele mesmo disse a resposta: para um bom entendedor, um pingo é letra. E aí é que a gente começa a fazer as pesquisas. Recentemente, a maioria de vocês também já devem saber, mas uma das lojas maçônicas da Grande Oriente do Brasil, do Rio Grande do Norte, disponibilizou uma listagem com 110 ilustres maçons que nós temos aí ao longo dos últimos anos no Brasil. E veja lá quem é que encontramos, muitas personalidades, dê uma olhada aí. Eu vou colocar essa página para vocês, o link, para que vocês possam verificar, eu tirei alguns prints, mas o link estará aí na descrição para que não reste dúvidas, para que vocês possam ver quem são esses ilustres maçons. Então você está vendo aí que eu estou na página da Grande Oriente do Brasil, do Rio Grande do Norte, aonde eles disponibilizaram os nomes desses 110 ilustres maçons.
nos primeiros 51 que eu dividi em duas partes, olha que curioso, a gente tem vários nomes de famosos. A gente tem Álvaro Dias, que participou das eleições aí recentemente. Eu não creio que a população admitirá a manutenção. Abre o olho. Ciro Gomes, Edir Macedo, um pastor evangélico, e aí a gente começa a fechar muitas coisas no nosso quebra-cabeças. Edir Macedo, que é um dos caras que fez o Templo de Salomão, né? Por que será que ele idolatra tanto Salomão assim dessa forma? Enéas Carneiro, uma das pessoas que não imaginariam jamais que ele seria maçom, mas está sim envolvido com a maçonaria. Não é à toa que ele de vez em quando falava aí a respeito do grande arquiteto do universo, não é mesmo? Eu não consegui encontrar até hoje nada que me convencesse de que não existe um arquiteto do universo. Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin, todos esses que muitos deles não são novidades aí pra gente, né? Porque eles já apareceram várias vezes mesmo dentro da maçonaria. Então, na sequência nós temos José Serra, Michel Temer, o qual eu já falei bastante aqui no canal também, né? Até mesmo na posição 83 ali, ó, temos um padre, Paulo Maluf, Renan Calheiros, só gente boa nessa lista, né? Roberto Marinho, dono da Rede Globo, temos também ali o antigo dono do SBT, né? O cara que passou aí pro Silvio Santos, pai do carinha da Praça Nossa, lá que eu esqueci o nome. E temos, na sequência, o número 99 da lista, que é Silas Malafaia, o pastor evangélico, né? Mas isso não é o suficiente para que a gente possa falar, ele é. Isso é claro que isso daí já mostra muita coisa pra gente, mas agora eu quero mostrar coisas que estão por trás disso. Coisas que nós vemos, mas muitas vezes não conseguimos enxergar. A gente sabe que a maçonaria trabalha muito com a numerologia e com a simbologia também. Um dos vídeos que eu fiz aqui a respeito do 11 de setembro, para quem não lembra, foi aquela data onde houve o atentado às Torres Gêmeas, que no caso foi um grande sacrifício humano que eles fizeram no primeiro ano do terceiro milênio, né? Então, onde eles mataram praticamente 3.000 pessoas. O número 911 é um número muito importante dentro da maçonaria, dentro dessa sociedade secreta e dentro dessa numerologia deles. O que me é mais curioso e que as pessoas não enxergam é que o próprio Silas Malafaia, eu queria até mesmo que ele respondesse isso, qual o motivo de fazer alusão a esse número, pedindo uma oferta junto com Mauro Cerulo, que também é um maçom nos Estados Unidos, no valor de R$911. As pessoas não entendem sobre a numerologia maçônica, não entendem nada disso, então não percebem, não é? Mas sim, ele fez isso utilizando aí o seu programa Vitória em Cristo para pedir aí uma oferta com o número de 911, curiosamente um dos números mais importantes dentro do ocultismo, dentro da maçonaria e principalmente pelo lado satânico, pois se você não sabe, o próprio Criador é considerado o número 10, ou seja, ele diz nas escrituras que é o alfa e o ômega, o número 1 e o 0. Dentro da maçonaria eles querem ser superiores a Deus. O grande arquiteto do universo, ou Gadu, é alguém que se opõe ao Criador. Então ele quer ser o número 9, que antecede o número 10 e também o número 11. Ou seja, ele quer ser antes e depois. É por isso que esse é um número do código de emergência nos Estados Unidos, pois a maçonaria teve uma grande influência lá nos Estados Unidos. Então, quando você precisa de um socorro, você não clama ao Criador, você clama a eles. Lá você diz que é o número 911. Qual o motivo de Malafaia fazer apologia a esse número usando o nome de Deus? Números são importantes para Deus. Você se lembra do número 9? Nada faltando. This is the year 2011. Este é o ano de 2011. 11 is above está acima 9 and 10. de 9 e 10. Eu preparei um envelope, eu queria que todos tivessem. But to sow 911 reais. Para semear 911 reais. For your family. Para a tua família. For your restoration. Para a tua restauração. For the fulfillment. Para o cumprimento. Of everything that God has promised is going to come to pass in this cycle. De tudo que Deus tem prometido que vai acontecer neste ser. Here is my 911. E aqui está o meu 911. Real. 911 I'm reais. Sowing it. Eu vou semear. As the prophet said. Como o profeta diz. I'm sowing it. Eu vou semear. So that
my loved ones might be set para free. que os meus amados sejam libertos. With God. Não negocie com Deus. Don't hesitate. Não hesite. Hesitation is a sin. A hesitação é como um pecado. No hesitation. Não hesite. Não é possível que o Espírito Santo não fale com você. Não é possível que o Espírito Santo testifique com você. E você prefere ouvir aquilo que Deus não fala. Dentro do próprio programa de Malafaia, nós vemos aí uma apologia às colunas, nós vemos uma apologia à estrela de 6 pontas, o hexagrama, que foi utilizado por Salomão, já expliquei isso em vídeos aqui também. Nós vemos os gestos que eles fazem, inclusive nesse próprio vídeo, quando ele está citando ali Cabo Daciolo, ele faz o gesto da mão chinfrada, muitas vezes em fotos onde ele posa com a própria Bíblia Sagrada, ele coloca a sua mão no formato do esquadro e o compasso. Então é óbvio que o próprio Silas Malafaia jamais vai dizer com a própria boca que é um maçom, ou se ele fizesse isso, ele perderia, no caso, todo esse programa que ele teria. Ele deixa aí entre linhas para mostrar aos próprios maçons que ele está ativo, mas ele não pode passar isso para as pessoas, ou seja, é realmente um grande enganador. Agora eu vou deixar um detalhe curioso aqui para o final, que aí num próximo vídeo eu posso tocar nesse assunto aí com vocês, caso vocês queiram. Vocês já ouviram falar de Aleister Crowley? Aleister Crowley é um ocultista, foi um ocultista, um satanista, um dos maiores que tivemos aí no mundo. Maçom também, onde ele influenciou muitas coisas, muitos programas de televisão, até mesmo filmes de Hollywood. Inclusive, no filme Mágico de Oz, nós temos uma grande quantidade de mensagens subliminares, satanistas e ocultistas que foram trazidas aí por Aleister Crowley. E uma das curiosidades é saber que um dos símbolos da editora Central Gospel, que é de Silas Malafaia, ele é o dono dessa editora, ele vende CDs e livros por aí, inclusive Bíblias, né? É o mesmo símbolo que é usado no início do filme Mágico de Oz. Será que esse símbolo teria alguma coincidência, alguma ligação com Aleister Crowley? Por coincidência, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 12 de outubro, no feriado, né? Vou programar para o dia seguinte, para o sábado. E por coincidência, foi o dia de nascimento desse Aleister Crowley. É óbvio que isso não tem nada a ver com o vídeo, mas caso vocês queiram saber a ligação entre Malafaia, Aleister Crowley e esse Mágico de Oz, deixem aí nos comentários. Em breve eu farei alguns vídeos que podem ser muito reveladores. É óbvio que a gente não sabe até quando esse canal aqui vai durar, pois temos aí uma eleição que é basicamente uma falsa política. Se Haddad ganhar ou se Bolsonaro, com todo aquele peso da maçonaria ali por trás, em breve todos esses canais que falem essas coisas vão ser cortados aí rapidamente, pois eles vão fazer uma grande manipulação do que as pessoas podem ouvir ou que não podem. Então, inscrevam-se rapidamente nesse canal, vou tentar passar o máximo de informações aqui enquanto eu estiver por aqui. Inscrevam-se também no meu canal secundário, vamos lutar até o fim. Caso esse aqui caia, a gente ainda tem um outro. E também siga-me nas redes sociais, eu espero que possamos passar um bom tempo aí juntos, para que eu possa passar todas as informações que eu tenho aqui e que ninguém mais fique enganado, pois o verdadeiro Criador existe, o Messias também, e essas palavras não podem jamais ficar escondidas e camufladas por esses enganadores, por esses lobos devoradores, os quais só querem dinheiro, fama, poder e não acreditam em nada que é espiritual, não acreditam em nada do Criador. E aí vocês coloquem na peneira, quem é realmente o louco? Será que era Cabo Daciolo, que passou aí todas essas informações pra gente? Ou será que é o próprio Silas Malafaia, que tem muito a se explicar e também tem muita coisa a esconder? Mas não há nada em oculto que não seja revelado. Aos pouquinhos, as coisas vêm aparecendo aí para todos nós. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Não esqueça de me ajudar aí no compartilhamento da mensagem. Valeu! Se seja sobre a vida do presidente, meu Pai. Oramos por ele, oramos pela sua casa, oramos pelos seus filhos, oramos pela sua esposa. Oramos, Pai, por aqueles que fazem parte, ó Deus, da sua equipe. Que os Senhor os guarde, que os Senhor os proteja por dentro e por fora. Meu Deus. Bem, minha gente, nós vamos aqui fazer orações, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo Supremo Tribunal, vamos orar pelo Congresso Nacional, vamos orar pelo povo brasileiro, depois vamos fazer uma oração especial pelo presidente. Então nós vamos começar, você não está assistindo, aqui não é nenhum programa, aqui é uma questão espiritual em favor da nossa nação, e o missionário R.R. Soares vai levantar um clamor pela nação brasileira, e todos nós aqui vamos orar em favor do Brasil. Missionário, por favor. Eu convido todos vocês agora a entrar conosco na presença do Senhor.
guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Até quando a nossa nação brasileira vai fechar os olhos para uma cúpula político-religiosa que nos doutrina dia após dia? Até quando o povo não vai ouvir aquela voz que diz assim: sai dela, povo meu? Nesse vídeo eu tenho uma mensagem muito bonita, de extrema importância para você que tenta, pelo menos, diante de tudo isso, entender as palavras de Cristo, entender as verdadeiras palavras do Messias. Eu peço que você assista esse vídeo até o final, com calma, preste bastante atenção, para que você possa entender o que eu quero dizer. E peço que você também assista o meu próximo vídeo, pois nessa reunião que eles fizeram aí hoje, no dia que eu estou gravando, Estevão Hernandes, da Renascer em Cristo, fez um gesto muito peculiar com a sua mão, no momento que eles estavam ali fazendo a oração. O que significa esse gesto? Esse será o tema do meu próximo vídeo. Eu não sei como está o cronograma das minhas postagens ainda, como vai ser, mas se não foi postado, nas próximas horas eu estarei postando esse vídeo que é muito, mas muito interessante para a gente juntar as peças desse quebra-cabeças, para a gente matar essa charada. Então, se ainda não foi postado, ative o sininho, ative as notificações. Nas próximas horas esse vídeo estará no ar, ou então no máximo amanhã de manhã o vídeo estará no ar. O que eu quero falar para vocês é a respeito dessa live, onde esses líderes religiosos se juntaram com o presidente da República e foram fazer uma oração em prol do Brasil. A gente sabe que oração, juntar, irem até Brasília para fazer uma oração, não é muito bem assim, como pelo menos o que aconteceu algumas semanas atrás. E a gente vê aí que sempre tem algo ali para que eles possam resolver. E é claro que é muito bom para todos eles. Por exemplo, o que aconteceu algumas semanas atrás, quando o RR foi junto lá pedir para que dívidas fossem perdoadas. E não são coisas simples, são mais ou menos 144 milhões que deveriam ser pagos aí para o próprio Estado e não foram. Eles estão perdoando, é mais ou menos isso. E diante disso, eles colocam essa máscara de oração, como a gente pode ver nessa seguinte matéria aí, que diz assim: o presidente recebeu alguns pastores, e grifei essa palavra pois é muito importante para que a gente possa juntar com isso aqui, que por sinal eles colocam como livro de regras, e é claro, as palavras de Cristo, as verdadeiras palavras, o contexto de tudo está aqui. Então a gente tem que sempre observar e estudar essas coisas. Pastores evangélicos no Palácio do Planalto, nesta sexta-feira, no dia 5 de junho do ano de 2020, dentre eles, Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, R.R. Soares, teve ali Estevão Hernandes e mais alguns outros. Isso me fez exatamente lembrar de Isaías 56, mais ou menos a partir do versículo 10, que podemos começar a observar as coisas dessa forma, onde o texto diz assim: todos os seus atalaias, todos os seus líderes religiosos, basicamente dizendo assim, os seus mestres, os seus doutores, os seus pastores, são cegos e nada sabem. Todos são cães mudos que não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Gostam realmente muito desse sono em que eles e as pessoas que estão ali ouvindo suas palavras permanecem. E estes são cães gulosos, não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte, cada um querendo o seu pouquinho, a sua boquinha, o seu pedacinho. Vinde, dizem eles, trazei vinhos e beberemos também bebida forte, e o dia de amanhã será melhor ainda do que esse, ainda muito mais abundante, ainda muito mais próspero, ainda muito mais farto. Será que essa passagem de Isaías 56 bate perfeitamente com isso que estamos vendo? Líderes religiosos que estão ali preocupados com a sua própria aparência, sempre mexendo nos celulares, como se o próprio Criador, muitas vezes tendo que ler o que eles gostariam de falar ali, pois aparentemente, se o Espírito do Criador estivesse realmente junto com eles ali, eles não precisavam de celulares. Na época de Cristo não haviam celulares, principalmente para propagar o Evangelho, e eles fizeram isso de uma forma muito bem feita, os verdadeiros apóstolos, os verdadeiros pastores.
mas esses aí precisam sempre dos seus celulares, ou no meio da oração, como vocês podem ver aí nesse momento, ele pega o celular ali e começa a aparentemente mexer, um deles, né, e aparentemente ler alguma coisa como se estivesse fazendo as duas coisas ao mesmo tempo e totalmente diferente daquilo que Cristo nos ensinou. Para ser o nosso pastor aqui durante 4 anos, tem 1 ano e meio que ele assumiu. Se seja sobre a vida do presidente, meu Pai. Oramos por ele, oramos pela sua casa, oramos pelos seus filhos, oramos pela sua esposa. Oramos, Pai, por aqueles que fazem parte, ó Deus, da sua equipe. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja. Diferente do que Cristo nos ensinou, pois esse não é o formato correto de oração. Como a gente vê ali, se reuniram em praças públicas, se reuniram no Palácio do Planalto com essa máscara de oração, totalmente diferente do que nos foi ensinado nas próprias Escrituras. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus. Esses, enfim, receberam já o seu galardão, eles receberão a sua recompensa diante disso tudo que eles estão fazendo. E a matéria continua da seguinte forma: essa oração foi apresentada ao vivo durante uma live nas redes sociais. Bolsonaro e Malafaia publicaram isso ao vivo, né? Na sua fala, o presidente se dirigiu aos senhores pastores, homens e mulheres do Criador. E ele realmente diz que eles conduzem o povo de uma forma extremamente correta. Vocês, pelas suas pregações, pela maneira como se conduzem, como conduzem aqueles que acreditam na fé, a farão cada vez mais forte para o bem de todos nós. E percebam que ele diz ali aqueles que acreditam na fé. Ele não diz aqueles que acreditam no Criador, em Deus, pois a gente sabe o que realmente eles estão dizendo se nós estudarmos a fundo as próprias Escrituras. Pois esses guias, esses líderes, eles acabam muitas vezes não dizendo a total verdade a respeito de dízimos, a respeito de ofertas e o principal, a respeito dos templos, dos verdadeiros templos, que somos nós, os que verdadeiramente deveriam ser sustentados, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo. Enquanto eles ali lutam pelo sustento dos falsos templos de pedra, pelo perdão das dívidas dos falsos templos de pedra, muitos, mas muitos verdadeiros templos acabam passando momentos difíceis, necessidades, frio, fome, sede, nesse momento em que nós estamos vivendo. E diante de tudo isso, o próprio Malafaia acaba vindo mais uma vez relembrar aquilo que as pessoas já haviam esquecido quando vemos a junção entre a política e a religião. Que todos os planos escondidos Deus vai trazer à tona. Vão ser confundidos, vão ser envergonhados e vão cair por terra. Porque não estou aqui falando de presidente da República, eu estou falando da nossa nação. O povo realmente já esqueceu de todos esses amiguinhos do próprio Malafaia, e mais uma vez a gente vê, como eu disse, um sistema político-religioso juntos para doutrinar o povo. Isso fica muito claro que eles seguem totalmente os ensinamentos de Albert Pike, como eu já mostrei várias vezes aqui nesse canal e também lá no canal Dispatch, o qual meus vídeos foram todos retirados. A gente percebe que Albert Pike ensinou que a religião deve ser usada para acumular grandes fortunas de dinheiro, como eles fazem perfeitamente, e também para cada vez mais juntar pessoas e fazer essas pessoas de massa de manobra junto com o sistema político. Vimos isso perfeitamente hoje. Albert Pike foi um dos maiores maçons que temos na atualidade. E é aí que a gente começa a entrar no tema da mãozinha de Hernandes, o qual ele fez ali com afinco. Vocês podem ver aí na tela e eu vou falar a respeito sobre isso. O que conforta realmente o meu coração é observar as palavras de Cristo diante de tudo isso que eles
retiraram mais de 613 vídeos do meu canal. Na verdade foram 613 contados por mim. Um trabalho de 6 anos basicamente no YouTube. E eu junto forças nessa palavra, nessa própria pregação do verdadeiro Messias, o qual está aqui em vídeo. Eu vou transmitir isso para vocês porque fica muito melhor do que eu lendo aqui. Isso é o que conforta, que me dá forças para continuar, pois muitas pessoas acabam não enxergando, às vezes a gente acaba perguntando por quê. Na verdade, porque tudo isso é necessário, faz parte do processo de ensino do próprio Criador, faz parte do processo da graça, da nossa recompensa de vida eterna futura, que é o mais importante. Eu vou deixar essa mensagem aí para finalizar o vídeo de vocês. Eu peço que vocês assistam com muita atenção. Nos próximos vídeos, diante de tudo isso que aconteceu com o canal Desperte, do que está acontecendo até mesmo com esse pequeno canal aqui, eu tenho que trazer para vocês algo que eu já venho segurando há muito tempo, que eu quero passar informações verídicas, que é o capitalismo reverso e que é a solução para tudo isso que virá a partir agora, do ano de 2021 até o ano de 2030. É o que vai poder aí nos ajudar e nos tirar, nos livrar de todo esse sistema. Então nos próximos vídeos eu começarei a falar sobre isso aqui no canal da minha esposa e nos meus outros canais. É por isso que é importante que você vá na descrição desse vídeo, inscreva-se nesses canais, ative o sininho, ative as notificações e fique aí com essa mensagem que, por sinal, pelo menos para mim, é maravilhosa. Não esqueça, daqui a algumas horas eu venho postar mais um vídeo aqui nesse canal. Valeu pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30.
Povo abençoado do Brasil, a partir de hoje, dia 3 de abril, por liminar do ministro do STF, Cássio Nunes, cultos presenciais liberados. Significa que prefeitos e governadores não têm mais poder sobre decisão de culto. Fala aí, pessoal, eu sou o Thiago Lima, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Silas Malafaia, chamado por muitos aí de pastor, agora está comemorando a decisão feita pelo ministro do STF, onde libera cultos presenciais em meio a tudo isso que nós estamos vivendo e, é claro, causando isso que eles chamam aí de aglomeração. Estamos literalmente vivendo tempos de grande apostasia, onde a grande maioria das pessoas não conhecem verdadeiramente a sã doutrina, os verdadeiros ensinamentos de Cristo. E agora os falsos templos começam a ser priorizados acima dos verdadeiros templos. Se você não entendeu o que eu estou falando a respeito disso, preste muita atenção nesse vídeo, assista até o final, pois as informações aqui são edificantes e eu tenho certeza que vale muito a pena você somar esse conhecimento aí, caso você não entenda o que eu estou falando. Estamos literalmente vendo uma junção entre a política e a religião, encabeçadas por homens como o próprio Malafaia, que fazem parte de instituições que realmente não estão jogando muito a favor da grande massa populacional, e vocês vão entender o que eu estou falando. Eu quero falar sobre o próprio Malafaia aqui e quero falar também a respeito disso aqui. Eu estou até com o meu livro aqui aberto, as minhas escrituras abertas aqui, para que você possa entender o que eu estou falando a respeito dessa comemoração de Malafaia. Uma dica rápida para quem quer ganhar mais dinheiro nesse momento que as pessoas estão dentro de suas casas, em que o comércio está fechado, você que tem internet pode começar a ganhar dinheiro a partir desse momento. Esse cara aqui que se chama Alex Vargas, que tem o curso mais completo já visto dentro dessas plataformas digitais, está dando 60% de desconto só hoje e amanhã. Se você tem interesse em aprender como fazer isso de uma forma rápida, honesta e correta, o momento é agora. E hoje 3 formas de ganhar 10 mil por mês na internet, começando do zero, sem investir nada, sem aparecer se você não quiser. E não esqueça, se você olhar o curso dele inteiro, que são mais de 450 aulas, não gostar, você tem 7 dias para receber 100% do seu dinheiro de volta. Conhecimento nesse momento que nós estamos vivendo e desse ano, a partir de agora para os próximos anos, é a melhor coisa que você pode adquirir envolvendo internet. Silas Malafaia comemora a decisão feita aí pelo ministro Cássio Nunes do STF, onde agora podemos aglomerar pessoas para fazer cultos ao Criador, que é um espírito que é onisciente, onipresente e onipotente dentro de ambientes fechados. Será que tá batendo, tem coerência nessa informação aí ou não? Isto é, você pode ver aí com regras sanitárias. Até que o presidente do STF reúna o pleno do Supremo para dar uma decisão final. Todos esses líderes religiosos, incluindo o próprio Malafaia, foram vergonhosamente fechados nessa pandemia, em tudo isso que nós estamos vivendo, porque eles não tiveram poder para fazer nada, não tiveram poder para resolver a situação. É engraçado que diante de todas essas coisas que aconteceram, eles não conseguiram resolver com todo aquele poder que eles mostravam que tinha, curando pessoas doentes, expulsando demônios da forma que eles faziam e, é claro, arrecadando fortunas e fortunas de dinheiro. Todo mal, em nome de Jesus. Diante disso que nós estamos vivendo, quem não abriu os olhos agora está realmente cego espiritualmente, pois esses caras lutam aí com a justiça para poder aglomerar pessoas diante de tudo isso nesse momento que nós estamos vivendo. O primeiro raciocínio que eu quero que você faça nesse momento é: o Criador é onisciente, onipresente e onipotente. Ele precisa que você vá até um local fechado, um local de pedra, um templo de pedra, que no caso é uma empresa, uma denominação religiosa que tem CNPJ, que tem um líder ali, que tem um chefe, um patrão, um dono, para que você possa cultuá-lo. Esse é o primeiro raciocínio. O Messias, há 2000 anos atrás, quando viveu fisicamente aqui na Terra, ele abriu alguma denominação religiosa, ele abriu alguma empresa, ele construiu por todos os lugares que ele andou, ele construiu algum templo físico e mandou as pessoas virem até ele para que cultuassem ao Criador? Ou, muito pelo contrário, o seu mandamento foi de ide e pregai o evangelho para o seu próximo? Esse é um mandamento não só para líderes religiosos, mas para todos. Se cada um for e pregar para as pessoas próximas ali o evangelho, e essas pessoas forem também pregar para outras, o evangelho assim seria difundido, assim como foi pelos próprios apóstolos.
Alguns dos apóstolos pararam em algum local, ou eles ficaram passando de locais em locais, ensinando até serem perseguidos e serem, enfim, ceifados. Eles pararam e montaram, construíram denominações religiosas. Reunir-se entre os irmãos é um ato correto para que você possa estudar cada vez mais as Escrituras, para que você possa, enfim, se aprimorar cada vez mais nos ensinamentos de Cristo, porém na sã doutrina. Mas em nenhum momento, dentro da própria Bíblia Sagrada, foi instruído você a construir um templo e trazer pessoas para cultuar semanalmente, diariamente, mensalmente ali ao Criador. Muito pelo contrário. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo diz claramente que o Criador não habita em templos feitos por mãos humanas, ou seja, templos de pedra. Aí temos a doutrina dos falsos templos de pedra, e essa é a grande apostasia que nós vivemos atualmente, pois as pessoas começam a idolatrar, começam a cultuar, começam a querer esses falsos templos de pedra ao invés dos verdadeiros templos. Eu já falei muito a respeito disso aqui, principalmente quando eu estive na frente do Vaticano, onde as pessoas doam fortunas de dinheiro para um falso templo de pedra, enquanto os verdadeiros templos do Criador, nós, as pessoas, a verdadeira igreja, morre de fome na porta desses falsos templos. Mas é muito pior, porque a gente vê isso, e aqui atrás, claro que não dá pra entrar pra filmar muito, a gente vê os verdadeiros templos, cara, jogados aqui, né? Totalmente esquecidos. E aqui, bem próximo, o próprio Vaticano, país que tem o menor tamanho no mundo, mas é o mais rico de todos. Os falsos templos contra os verdadeiros templos. Totalmente a grande apostasia. Essa é a cara da grande apostasia. Agora, verdadeiros templos vão se arriscar diante de tudo isso que nós estamos vivendo, dentro de falsos templos de pedra, porque líderes religiosos, na ganância para ganhar mais dinheiro e manter os seus templos abertos e fazer com que as pessoas doem cada vez mais, sendo que eles podem claramente fazer os seus cultos, já que mesmo assim desamparados pela própria Escritura, de forma virtual, pela própria internet, ou cada uma dessas pessoas pode orar para o Criador, que no caso é onisciente, onipresente, onipotente, dentro de suas casas, da forma que o próprio Cristo nos ensinou, pois quando Cristo ensinou a verdadeira oração, ele não ensinou a momento algum que você vá até um lugar. Pelo contrário, ele mandou você fechar a porta do seu quarto e no seu particular fazer a sua oração e o seu culto ao Criador. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. E agora as pessoas estão lutando por isso. Mais um exemplo para que a gente finalize e esse vídeo não fique longo. Paulo, quando estava com os coríntios, viu eles se reunindo para comer o que eles chamam de Santa Ceia. Eles usam esse versículo para dizer aí que é necessário fazer esse culto de Santa Ceia, como se o próprio Cristo tivesse instituído que fosse necessário comer um pão físico e tomar um pouco de vinho ou suco de uva para que as pessoas lembrassem dele. Tudo que Cristo mostrou fisicamente nessa terra aqui foram para mostrar coisas espirituais, porque Cristo foi o Messias espiritual, foi o primeiro que conseguiu viver em espírito e vencer a morte. Então, o pão e o vinho, o sangue e o corpo de Cristo, na verdade, não são coisas físicas. São exemplos físicos para mostrar coisas espirituais. Quando ele manda você comer o pão, comer o seu corpo, comer o pão da vida, na verdade, ele está mandando você vivenciar todos aqueles ensinamentos. E no caso, beber o vinho, beber o seu sangue, no caso é para que você sempre lembre do momento do seu sacrifício, do momento da sua morte. Então isso não é necessário fisicamente. Quando as pessoas se juntaram lá em Coríntios para comer, não o pão e o vinho, não essa Santa Ceia, mas uma comilança desenfreada, o próprio apóstolo Paulo disse assim, isso está em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 17. Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque quando vocês se juntam não é para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vocês se juntam em igreja,
em um grupo de pessoas, pois igreja significa pessoas, significa um grupo de pessoas, os chamados para fora, a eclésia, há entre vocês dissensões e em parte creio, e até importa que haja entre vocês heresias, para que no meio de vocês os sinceros se manifestem. De sorte, quando vocês se juntam em algum lugar, não é para que comam a ceia do Senhor, não é para que vocês possam comer algo juntos. Então ele jamais mandou comer algo físico juntos. Mas por que isso? Porque as pessoas estavam fazendo essa santa ceia, que eles chamam hoje dentro dos templos protestantes, ou a Eucaristia dentro do catolicismo romano? Não, preste atenção aí onde ele continua. Ele diz assim: porque comendo, cada um toma para si antecipadamente o seu próprio alimento, e assim um tem fome e o outro embriaga-se, ou seja, um come pouco, o que tem pouca comida leva pouca comida e vai ver o seu próximo ali que tem muito, tem mais dinheiro, tem mais abundância, comendo muito, e eles não repartiam entre si essa ceia. Não tinha nada a ver com pão e vinho, e ele não acha legal quando se juntam para fazer isso. Não tendes porventura casas para comer e beber, ou desprezam o corpo do Criador, ou desprezam o corpo do Pai, e assim envergonham os que nada têm. O que vos direi? Vou louvar vocês sobre isso? Não, nisso eu não vos louvo, eu não quero que se juntem para comer exatamente nada. Ou seja, em um momento em que ele achou desnecessário juntar as pessoas, ele falou que não eram para fazer isso. Agora, imagine o apóstolo Paulo em um momento de pandemia. Será que ele mandaria as pessoas se juntarem para cultuar algo, sendo que foi o próprio Cristo que avisou que no fim dos tempos tudo isso iria acontecer? Pois muitos virão e enganarão a muitos. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Eu quero deixar muito claro que eu não acho errado se reunir para falar a respeito do Criador, sem empresa envolvida, sem CNPJ, sem dinheiro envolvido. Ah, mas eu preciso de um dinheiro para alugar um local? Não, não preciso. Os apóstolos fizeram tudo isso, espalharam o evangelho pelo mundo todo e não precisaram de alugar nada, não precisaram de abrir CNPJ, não precisaram de montar instituição nenhuma. Você pode, da mesma forma que eu passo aqui o evangelho gratuitamente para milhões de pessoas, você também pode fazer isso com as pessoas mais próximas e elas fazerem isso com as outras próximas. O evangelho é algo leve, simples, que faz com que as pessoas entendam a respeito da própria vida eterna e não precisem ficar fazendo e repetindo essas coisas semanalmente. Você pode fazer isso, ter o seu contato com o Criador dentro da sua própria casa. E pela ganância de muitos homens agora, eles querem arriscar a vida dos verdadeiros templos dentro dos falsos templos para conseguir mais dinheiro, sustentar esses falsos templos e engordar cada vez mais ali o seu próprio rebanho pessoal. Vocês acham certo tudo isso, ainda mais vindo de um cara que tem parte junto com a política e a religião? Eu já falei muito a respeito da junção de política e religião nesse canal aqui, onde nós vemos claramente que quem está por trás, controlando a política e a religião, é uma instituição que se chama maçonaria, e que o próprio Silas Malafaia teve o seu nome dentro da lista dos 110 maçons ilustres, onde em seus programas de televisão fica claramente a simbologia que ele utiliza a respeito de tudo isso, inclusive a adoração do próprio Baphomet com a numerologia do 911. Não negocie com Deus. Don't hesitate. Não hesite. Hesitation is a sin. A hesitação é como um pecado. No hesitation. Não hesite. Não é possível que o Espírito Santo não fale com você. Não é possível que o Espírito Santo testifique com você. E você prefere ouvir aquilo que Deus não fala. Estamos diante da grande apostasia. Os verdadeiros líderes, na verdade, são lobos em pele de cordeiro, e não podemos dizer que nada disso não nos foi avisado, pois o próprio Cristo nos alertou há 2000 anos atrás. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. E aí eu pergunto para você, diante de todas essas informações, ficou claro a mensagem que eu estou querendo passar aqui? Ficou claro que esses caras aí são lobos em pele de cordeiro? Na verdade agora, além de querer lucrar, arrancar a lã de cada uma dessas ovelhas, eles estão querendo também agora acabar ceifando a vida de cada uma delas sem misericórdia alguma.